Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, agradecemos em nossas vidas, nessa igreja, em nossa casa, em nossa família. O Senhor é grande, mas nós te reconhecemos como Senhor. Reconhecemos como nosso Deus e Pai. Sabemos que a sua vontade para a gente é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, nós estamos aqui de coração aberto, crendo que o Senhor fez essa noite para nos alcançar em nossos corações. Sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Existe um poder dele que opera em nós. Existe um poder que está relacionado também com a nossa expectativa em receber dele, sabe? A gente percebe que é muito comum as pessoas virem ao mesmo culto, ouvirem a mesma palavra e receberem coisas diferentes. Existe o receber coisas diferentes porque existem estágios de crescimento diferentes. Então é claro, se você já está mais exercitado na verdade, essa palavra vai causar um tipo de impacto em você. Se você nunca ouviu essa palavra antes, ela vai causar um outro impacto. Mas sabe, o nível de receber, independente de quem você é e do quanto você já sabe, o quanto você já conhece, mas o nível que você recebe não está determinado pelo quanto que você conhece, mas pelo quanto que você deseja. Porque Deus é quem responde ao desejo do nosso coração. A gente sempre fala isso, porque existem motivações distintas pelas quais as pessoas vêm a um culto. Tem gente que vem a um culto e alguém convidou, não aguentava mais falar não, então eu vou ter que vir. Já aconteceu comigo, estou te falando de experiência própria. Ou a mulher está falando e você andou pisando na bola, você tem que ir porque ela te mandou. Ou o contrário. Ou é a mãe puxando o filho pela orelha. Às vezes é o filho puxando a mãe pela orelha. E eu nem gosto muito disso não, sabe? Porque talvez se você veio aqui puxado pela orelha, sendo pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela esposa, pelo marido, é possível que se nesse momento você estiver apenas querendo atender a expectativa de uma pessoa, se você não tiver com o coração aberto, talvez só esperando o culto acabar para chegar no final e falar assim, aí, pronto, vim satisfeito, não é legal, não vai adiantar nada. E não, a pessoa não está satisfeita. Porque se você veio até aqui e na verdade entenda que Deus deseja que todos nós recebamos a palavra. Ele usa pessoas para nos trazer de alguma forma, da forma que a gente consegue, né? Para trazer essa luz, né? Para te fazer um convite, enfim. Existem outros também que acostumaram ao ambiente de igreja. Já está aqui há um tempo, já vem aqui há um tempo, e talvez se eu falasse, essa noite eu vou falar sobre tal coisa, existem algumas pessoas que conseguem até imaginar quais versículos possam ser eventualmente abertos. Isso também não é bom, porque pode ser que a gente deixe de receber tudo aquilo que a gente pode receber. Porque independente de quem você seja e do quanto você saiba,
existe algo em Deus que você ainda não acessou. A não ser que você já seja pleno em todas as áreas da sua vida. Se você for, eu quero que você me aconselhe, porque eu não sou não. Eu vejo que eu preciso melhorar em algumas coisas, não em relação a pecado, irmãos, mas em relação a crescimento mesmo, a entendimento da palavra do Senhor, da profundidade das suas gloriosas riquezas. Às vezes a gente vê algumas coisas que a Escritura fala, e muitas vezes a minha oração é: Senhor, eu quero enxergar aqui o que o apóstolo Paulo enxergou ao escrever isso, o que o evangelista enxergou a escrever o evangelho, evangelista no sentido de que escreveu o evangelho. Eu quero entender o que está acontecendo, sabe? Eu queria te trazer essa consciência nessa noite. Eu quero que você faça essa oração sincera, não importa o motivo pelo qual você está aqui. Se você está aqui porque você está aqui há 7 anos, ou se você está aqui porque você veio pela primeira vez essa noite. Abra o coração, faça um pedido sincero a Deus. Senhor, eu quero receber do Senhor no máximo que eu conseguir, que eu aguentar, que eu suportar. Eu quero abrir no meu coração. Eu quero ser inspirado para ouvir. Quero que o Senhor inspire o pregador para falar algo que vai trazer significado, que vai ser uma palavra rema, uma palavra viva. Sabe, todos aqueles que tiveram experiência verdadeira com Deus costumam ter alguns cultos que foram um divisor de águas na sua vida. Ore para que seja esse, irmão. Ore para que seja esse. Senhor, eu oro para que essa palavra possa alcançar os nossos corações na sua plenitude, que a gente possa colher com mansidão e humildade a palavra implantada pelo Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Pode sentar. Obrigado. Olha o que manda, né? Bem distribuída na altura. É o time de vôlei com a levantadora. Ela tá de salto, hein, gente? Só. O bullying aqui é ancestral, viu, gente? Fiquem tranquilos. E é ele que fez a escala. Você vê que não é tão angelical assim, não. Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses. Primeira e única, não teve outra não. Capítulo 1. Verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deseja graça e de paz, amém? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada
a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, isso é, o Evangelho, né? Ou seja, o Evangelho, que chegou até vocês, por todo o mundo. Esse Evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém? Quero pegar essa parte finalzinha do versículo aqui. Veja que ele diz que o Evangelho vai frutificando e crescendo, desde quando? Desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém? E eu quero falar hoje sobre essa graça de Deus. Amém? Eu gosto de falar sobre graça e eu gosto de trazer sempre algo que eu não sei por que cargas d'água dentro da igreja evangélica. Na verdade eu sei, só não faz muito sentido. Por que dentro da igreja evangélica as pessoas têm medo do assunto graça? Talvez você já tenha ouvido falar, alguém falando assim, não, porque a gente é salvo pela graça, porque a gente vive pela graça, porque nós estamos no tempo da graça. E talvez alguém muito tradicional vai dizer assim, cuidado com esse negócio de graça. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Olha, misericórdia. Cuidado com esse negócio de graça. Essa frase, ela tem um odor de enxofre muito específico, muito característico, porque cuidado com a graça só pode ter sido criado no inferno. Cuidado com a graça. Por que cuidado com a graça? Se, veja, o Evangelho frutifica a partir de quando a gente ouve e entende a graça de Deus em toda a sua verdade. Como que a gente pode aceitar alguém falar com a gente, cuidado com a graça? Talvez é porque as pessoas não saibam o que é a graça. Agora, se elas não entenderam o que é a graça, e elas não entenderam, obviamente, o que é a graça em toda a sua verdade, elas dificilmente também conseguem frutificar no Evangelho. Se você não tem compreensão da graça, você pode, eu não estou dizendo que você não vá ter uma religião. Existem muitas religiões no mundo carentes de graça, completamente ausentes de graça. Eu lembro de ter lido um livro, eu acho que está na Maravilhosa Graça isso, que o C.S. Lewis, não é? É porque a Aline está lendo esse livro agora. O C.S. Lewis esteve numa conferência, não lembro, sobre ecumênica, né, várias religiões, e aí foi perguntado qual que era a diferença do cristianismo para os outros tipos de fé. E a resposta do C.S. Lewis foi que a diferença era a graça. Amém. Algumas pessoas talvez achem que o ser cristão seja similar a ter alguma religião. Existem algumas pessoas que, inclusive quando a gente se converte, né, começa a frequentar a igreja, pessoas às vezes com bom coração, mas com pouco entendimento, falam assim, que bom, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa. Que bom que você está lá. Todo mundo tem que acreditar em alguma coisa. Fé ajuda muito, né? A pessoa está tão perdida, ela tem que acreditar em alguma coisa. Não importa onde ela vá, ela pode ir no centro espírita, ela pode ir no candomblé, ela pode ir no islã. Não importa. Ela tem que acreditar em alguma coisa. Irmãos, isso também é lá do meio do inferno.
Porque a palavra de Deus é bem clara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente só encontra o Pai se for através dele. Amém? Agora, qualquer tipo de fé é importante. Não, irmãos, alguns tipos de fé. Eu falei errado, desculpa. Não é que elas não são importantes, é que elas são um desvio perigoso. E qual que é a diferença? Então, porque se eu tiro a graça do cristianismo, eu tiro a graça do cristianismo. Se eu falo cuidado com a graça, em relação à nossa fé, eu igualo a nossa fé a qualquer outro tipo de crença que não leva ao Senhor. Porque a única coisa que leva ao Senhor é a graça que veio por meio de Jesus Cristo. Amém? Abre em João capítulo 1, para você ver isso. João capítulo 1, versículo 17. Não, é João 1. João 1, 17. O que está dizendo aí? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, não é isso? A lei foi dada por Moisés, não foi? A lei é santa? É santa, é boa, amém? Porém, é porque a Bíblia fala que a lei é boa. Se você estava hoje de manhã, o pastor Marcos falou um pouco sobre a justiça de Deus, uma mensagem maravilhosa. Se você não veio, assista. Se você veio, você não pode errar essa pergunta que eu fiz, não. A lei é boa? É boa. Entretanto, a lei veio por intermédio de Moisés. A graça veio através de quem? A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Ou seja, não na lei, mas em Moisés, a plenitude da verdade ainda não estava revelada. A plenitude da verdade, como Paulo diz naquele texto de Colossenses que nós acabamos de ler, ela vem com o entendimento da graça. Então, quem fala para tomar cuidado com a graça, das duas, uma. Ou não entende a graça, acha que a graça é uma licença para pecar, acha que a graça é uma porta aberta para você fazer o que você quiser, e realmente não é. Nós vamos ver isso essa noite, não tem nada a ver com isso. Graça, eu sei que talvez você já tenha ouvido uma definição de graça. Você sabe definir graça para mim? Graça é o quê? Olha que bonito, todo mundo fala. Pode falar, eu vou te corrigir, mas pode falar. Graça é o quê, gente? Favor imerecido. É uma coisa que você ganhou de graça, né? É correto? É correto, entretanto, incompleto. A graça, ela vem sem o nosso merecimento, mas se eu limito a graça a algo simplesmente como um presente que eu ganhei, e eu não entendo que presente é esse, pode ser que eu ache que esse presente é simplesmente eu recebi uma limpeza, um banho dos meus pecados, de graça, e agora, existem algumas crenças cristãs, que acham que, beleza, eu me arrependi, eu recebi Cristo, eu fui lavado, e aí eu passo pelo batismo, e a partir de agora, se eu pecar uma única vez, eu perco a salvação. Nós não cremos nisso, mas eu conheço pessoas que creem nisso, e que por isso têm medo de se batizar, e por isso têm medo de se arrepender. E aí, você acha que essa não é uma crença comum, mas tem gente que quer se arrepender com 80 anos. Porque aí arrepende tudo de uma vez. E já não tem mais nem como pecar muito mesmo. Pelo menos ela acha isso. Porque na cabeça do povo, pecado são prazeres da carne. E pecado é muito mais além de prazeres.
pecado é uma desobediência deliberada da parte de Deus. Se você desobedece aquilo que Deus te falou, seja diretamente ou seja pela Escritura, em princípios, ou em qualquer outro tipo de nível, é um pecado. Amém? Moisés é punido por Deus de não entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha ao invés de falar. Nossa, mas que absurdo, Deus foi... Não, irmãos, Moisés tinha um conhecimento de Deus, tinha um relacionamento com Deus, e ele desobedeceu deliberadamente. Amém? Mas quando a gente pensa em pecado, em graça, a gente pensa na graça como perdoadora dos pecados, e resume a graça como um banho. Não, mas a graça se renova, tudo bem. Então, a cada dia os meus pecados são perdoados. A graça faz isso com a gente? Vocês estão com medo? Respondam. Respondam. A graça nos perdoa todos os dias? Amém. Perdoa todos os dias. Então, essa doutrina maluca sobre a graça já não funciona. Mas aí vem o cuidado com a graça, porque se eu penso que a graça me perdoa todos os dias, logo eu posso pensar, já que a graça me perdoa todos os dias, qual problema há em pecar, se a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam? Sabe, realmente a falta do conhecimento ou a ignorância, ela é um problema muito sério. E ela está muito baseada em meias verdades. Deus te perdoa todos os dias? Amém? Perdoa todos os dias. Mas a graça não é somente o perdão dos pecados. E hoje a gente vai ver alguns textos. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Eu separei um monte de textos, vamos ver se vai dar tempo. Foram tipo 13. Vamos lá. Efésios 2, versículo 1, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito. Essa palavra Espírito, ela pode ser traduzida como também motivação ou inspiração, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Então, a salvação, ela vem pela graça. No versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Romanos capítulo 3. O pastor Marcos falou bastante sobre isso nessa manhã, falando sobre a nossa natureza de justos diante do Senhor. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, somos salvos e somos considerados justos. Por que é importante ser considerado justo? Porque o justo vive pela fé, porque a oração do justo pode muitos de seus efeitos, porque o justo pode estar na presença de Deus, e porque Deus pode habitar junto com o justo. Com o pecador, não. O pecado na antiga aliança pressupunha morte, e um pecador na presença de Deus seria fulminado. Nós podemos chamar Deus de Pai porque a graça nos alcançou, nos salvou e nos justificou. Amém? Nos tornou justos. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 5. Versículo 17. Vou ler até o 21.
ainda falando sobre justificação, mas o que a justificação traz? E essa parte é importante. Versículo 17 diz: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Transgressão de um só, quem é esse um só, gente? Adão, amém? A morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça. Na revista atualizada vai estar a abundância da graça. E a dádiva da justiça, ou o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Tem gente que acha que o reinar em vida é, estou na praia, estou reinando em vida. Mas o reinar em vida é ser como um rei em vida. Como um rei segundo Deus, ou seja, eu governo sobre a minha vida. O rei é o que governa. Não quando você pensa num rei, só se for um rei ímpio. O rei ímpio está sugando o povo. Mas o rei, segundo Deus, ele está governando e se doando pelo povo. Isso só consegue fazer quem não está escravo do pecado. Ou seja, quando eu sou rei, eu domino sobre o pecado, eu não estou entregue a ele. Eu consigo não pecar, se assim eu quiser. E aí, isso vem como? Pela graça. As pessoas que têm medo da graça, acham que rejeitar a imagem da graça, rejeitar a mensagem da graça, significa rejeitar a mensagem da santificação, e quando é justamente o contrário. Se eu rejeito a mensagem da graça, automaticamente eu rejeito a mensagem da santificação. A lei que apontava os pecados, a palavra fala que ela não tinha condições de justificar ninguém. E pode perceber, se a pessoa tem que se desviar da mensagem da graça, se ela tem medo da mensagem da graça, presta atenção, ela só fala sobre o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento fala praticamente só sobre graça. O Antigo Testamento é legalista. O Novo Testamento é gracioso. Se eu quero sair da graça, eu só vou falar do Velho Testamento. E o Velho Testamento é cheio de pode, não pode, pode, não pode. Só que esse pode, não pode do Velho Testamento não conseguiu santificar ninguém. A única coisa que consegue santificar o povo é a graça. Abre em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Tito 2,11 está dizendo que a graça se mostrou salvadora a todos os homens, não é? E ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Existe uma versão que diz que ela nos educa para a santificação. Quem me ensina a ser santificado? É a graça. Amém? Então, se eu rejeito a mensagem da graça, eu automaticamente rejeito a única coisa que pode me trazer santificação. Então, veja que é uma ignorância eu achar que a graça é somente um favor que vai me perdoar dos pecados. Não, ela me perdoa sim, mas ela me perdoa me ensinando a viver daquela maneira que é considerado como boa, justa, agradável perante o Senhor. Amém? Só tem medo da mensagem da graça quem ainda não se arrependeu dos seus pecados e vive ainda de uma maneira legalista. Porque, como eu tenho medo, não, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu achar que eu estou perdoado o tempo todo, vai que eu continuo pecando. Irmãos, a porta de entrada para o cristianismo é o arrependimento. Amém? Você é arrependido? Se você é arrependido, você não fica querendo saber o que pode e não pode. Você está aqui? Se você é arrependido, você precisa saber o que Deus quer que você faça. É diferente de uma pergunta: o que eu posso fazer no Senhor? Pastor, eu posso beber? Eu posso escutar música do mundo? Fique tranquilo se você tem essas perguntas no seu coração. Mas eu já te explico. Essas perguntas são perguntas que eu costumo chamar de perguntas de bebê espiritual. Existem pessoas que têm 20 anos de igreja. E a dúvida delas é ainda se eu posso escutar a música do mundo. E eu acho muito engraçado, porque eu nunca vi música da lua.
E eu acho mais engraçado ainda, e eu sei que tem gente que não vai gostar disso, mas não posso fazer nada. O Espírito Santo que habita em você vai te dizer o que é conveniente para você ou não. Porque a Escritura não fala. Amém? Pode ter música que vai ser um gatilho para você voltar a uma velha vida. E aí você tem que ser sábio o suficiente para falar assim, isso aqui eu acho que não está fazendo bem não. Para outros pode fazer diferença nenhuma. E em Cristo nós temos essa liberdade. Porque o Espírito agora habita em você. Ah, não, mas eu ouço isso aqui, porque isso aqui... Não, mas o pastor só não pode saber que eu ouço. Irmão, você precisa ver minha lista do Spotify. Tem de tudo. Tem de tudo bastante. Que é bom, claro, né? Agora, tem música que é inconveniente? É claro que tem. Tem música inconveniente, roupa inconveniente, arte inconveniente, filme inconveniente. Eu acho engraçado que as pessoas falam mal de música e esquecem dos filmes. Ah, não pode ouvir música do mundo. Então cancela a Netflix, né, irmão? Pode cancelar Netflix, Globoplay, Amazon, Apple, Disney. Nenhuma delas é de filme cristão, não. Agora, se a música pode ter um poder de te influenciar e o vídeo que tem imagem e som não te influencia, como é que funciona isso? Você entende? Essa pregação legalista, ela é frágil. E ela não santifica ninguém. Ela fica com esse pode, não pode. E aí Paulo vai falar isso aos Colossenses, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não resolve nada para santificar as pessoas. Não resolve nada. Tem um monte de igreja que fica proibindo um monte de tipo de comida diferente, como se o reino de Deus fosse comida e bebida, sendo que a palavra fala completamente o oposto. Ah, não, então vocês são muito libertinos. Não, pelo contrário, a gente está falando sobre santificação aqui. É porque a pessoa que não gosta dessa graça que santifica, gosta de pensar em coisas pequenas que são desviadores de atenção. Porque se eu falo para você que santificação é parar de ouvir música do mundo, eu escondo que eu sou alguém que não ama ninguém. E que eu não atendo ninguém, e que se marca comigo no gabinete eu não vou, ou eu cobro, ou se você erra comigo, eu sou incapaz de dar amor para você, ou se você pede alguma ajuda, eu falo, vai orar. Alô? Não, mas eu sou ungido do Senhor, não toque em mim. Não toque, não fique sabendo como é que é a minha vida. Nem converse com a minha esposa, porque vai que ela te conta que, na verdade, eu sou um homem santo só no púlpito. Quando eu desço e chego dentro de casa, eu sou um ignorante, agressor. Amém? Não é isso? Aí a gente se assusta. Nossa, pastor, você quantos anos na frente de igreja? Aí tem um escândalo horroroso. Gente, ele pregava tanto sobre santificação, pregava não. Ele pregava sobre legalismo. A santificação vem pela graça. E aquele que é contra a graça é contra a santificação. A questão da graça é que eu preciso entender o que é a graça. Eu preciso entender que a graça é uma habilidade para fazer o que eu naturalmente não consigo fazer, o que a lei fez pela humanidade foi mostrar que a gente não consegue se santificar sem o Espírito da graça. Somente com a graça eu consigo dominar e dizer não ao pecado. Somente pela graça eu consigo discernir o que é bom ou ruim para mim. Porque tem coisa que vai ser conveniente para mim e não vai ser para você. Amém? Tem gente que não pode chegar perto de algumas comidas ou bebidas. Tem gente que pode. Tem gente que não pode ter acesso a alguns ambientes. Tem gente que pode. Eu lembro de lá em Belo Horizonte, um irmão que estava se livrando do vício das drogas. Levaram ele para fazer um evangelismo num ponto de tráfico. Não ganharam ninguém, ainda perderam ele.
Não posso fazer evangelismo em ponto de tráfico? Posso, devo até. Eu só não vou levar um ex-consumidor para lá. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora, quando eu chego aqui e defino qual é a sua cobiça, normalmente eu vou definir coisas que são bobas. Ah, não, ó, tem igreja que não pode tomar café, porque café vicia. Meu Deus! A cada vez eu descubro um negócio novo. Eu dei aula numa igreja, num Rema, em outra cidade, e aí o diretor falando assim que a igreja que ele congregava antes, se alguém soubesse que ele tivesse um baralho em casa, porque baralho, jogar buraco com a vovó não podia, porque era, você entende? O nível, alguém que acha que gente? Entenda. Você está apostando sua casa? Beleza. Você está jogando com a senhora, sua avó de 92 anos de idade, é pecado? Pelo amor de Jesus Cristo. O povo não consegue nem ter um pensamento racional quando o legalismo opera. Porque é como se fosse um livro de regra. Gente, a Bíblia não é um código penal. Ele é um livro. A Bíblia é um livro que vai revelar a graça e a verdade para a gente. Consequentemente, versículo 18. Romanos 5,18. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Estão acompanhando comigo, gente? Jesus Cristo. Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos o quê? Justos. Você percebe que existe uma diferença de justo e pecador? O justo é aquele que está ainda no entendimento de Adão. Mas pela obediência de Jesus nós somos o quê? Justos. Não, mas eu sou pecador. Você acha isso, você fala isso, você repete isso, porque você não entendeu ainda a graça. Não, mas eu peco ainda. Você não entendeu ainda a graça. A graça nos tirou do pecado. Mas eu ainda peco. Mas você peca por acidente, porque o pecado não é mais algo que te prende. Você pode resistir ao pecado. Não consigo, consegue. Não consigo, não consegue ou não quer? A gente gosta de falar, não consigo, é porque não é mais forte que eu. Não é não, não é não, não é não. Não é não. Você sabe que não é. Uma coisa é tropeçar, outra coisa é carregar a pedra no bolso. Ó, tropecei e não vi. Tem gente que anda com a pedra. Outro dia eu vi um cara, não, mas olha, não, deixa eu ver se eu posso contar. Não, eu tenho que tomar cuidado. Com esse eu tenho, deixa eu pensar. Não vou poder não, vou ter que pensar em outro exemplo. Vou tomar um chá, tranquilo. Eu vou inventar um aqui. O cara cometeu um erro. O cara, sei lá. Ai, Deus. Vamos pegar um bem genérico. O cara traiu a esposa. Beleza, traiu a esposa. Como é que aconteceu? Você estava andando pela rua, você tropeçou, caiu dentro do carro de uma mulher sem roupa? Não. Mentiu um monte de coisa, ocultou um monte de coisa, fez um monte de planejamento, arrumou 12 álibis, marcou um lugar na agenda difícil, faltou o emprego. Ah, pastor, você o quê, irmão? Foi sem querer? Pô, dá um trabalho violento cometer adultério, irmão. Ninguém faz isso sem querer, não. Ninguém comete adultério sem querer, não, irmão. Ó, se você já tentou meter essa desculpa aí, tomara que não. Mas
não caia nessa, porque isso não é sem querer. Sem querer, e pode acontecer, porque João vai dizer que se por acaso você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas de toda a humanidade. Amém? Pode ser. Se é uma pessoa nervosa, alguém vai, te fecha na rua, você bate nela, levanta, vai tirar satisfação de você, e quando você vê, a pessoa tem o tamanho do Paulo Marcos. Porque o menor vai te dar uma força maior, né? Ah, não aguentei. Porque eu nunca vi ninguém crescer para um cara do tamanho do Luizão. Isso não acontece. É mais difícil. Se for mulher, então o povo cresce pra caramba. Ah, eu não aguentei, né? Aí é fácil crescer. Irmãos, a questão é que se a gente não é ensinado que a gente pode resistir ao pecado, a gente acha que todo mundo é pecador, está tudo bem. Não, não. A graça, ela te livrou do pecado, te lavou e ela te deu uma força para vencer o pecado. Ah, eu não consigo vencer o pecado. Não consegue ou não quer? E eu não estou falando isso para te acusar, não. Eu estou falando isso porque às vezes você criou na sua cabeça uma desculpa automática perfeita. A minha carne é fraca. A carne é fraca e é por isso que você tem que andar em espírito. Porque se você anda pelo espírito, você não satisfaz de maneira nenhuma as concupiscências da carne, que é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5. Então, eu não posso achar que a graça é uma desculpa para que eu ande em pecado. Porque, na verdade, se eu tenho conhecimento da graça e se eu ainda assim deliberadamente ando em pecado, eu caio em outra condição, que é a condição daquele que profanou e insultou o Espírito da graça, que pisou o sangue da aliança. Amém. Romanos capítulo 12. Romanos fala muito sobre graça também, irmãos. Romanos 12, 6. Ah, você achou que era 1 e 2, né? Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, amém? De acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. Nós temos dons de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. A graça de Deus vem com o perdão de pecados, com a capacidade de resistir ao pecado e com dons para que eu possa viver uma vida que eu não sabia que eu tinha. Então vamos lá. Se você foi justificado pelo Senhor, você recebeu o perdão dos pecados. Amém? Mas você não recebeu só o perdão. Você recebeu uma habilidade para resistir ao pecado. E eu sei que quando você é novo nascido, ou novo convertido, você nem tem tanta noção sobre pecado. E assim como um bebê tem mais desequilíbrio ao andar do que um adulto, você pode ser que erre mais do que aquele que já está mais experimentado na justiça. Amém? Entretanto, você não tem que desistir de andar. Você tem que continuar se exercitando. Amém? E não desistir, sentar, tá lá. Imagina, eu com 40 anos, alguém tendo que me apoiar aqui para vir, porque eu não aprendi a andar direito. Esse é o crente que não aprendeu a andar direito na graça. Tem 20 anos de igreja e continua pecando de vez em quando, porque, ai meu Deus, eu não sou forte o suficiente. Chega um momento que essa desculpa de não ser forte o suficiente vai não valendo mais. Amém? A palavra da verdade nos santifica. A palavra da graça nos dá dons. E esses dons têm a ver com a nossa nova natureza em Cristo e com o nosso chamado nele. Então, se você foi perdoado, e se você vive uma vida de não pecar, esse não pecar não é só não satisfazer a vontade da carne. Esse não pecar também é você pegar os dons que vêm pela graça e servir o corpo com eles. Porque graça também tem a ver com esse chamado de Cristo na sua vida. Aí eu não sei se eu tenho chamado
Então você não sabe se tem graça. Porque o dom vem também pela graça. Temos diferentes dons. Amém? Diferentes dons. Você tem diferentes habilidades. Você tem diferentes dons. Você pode ter um dom, uma habilidade ou algo que você possa fazer que vai acrescentar de alguma maneira para as pessoas que estão no Senhor. Amém? Aqui ele vai falar, se quiser servir, sirva, profetizar, use na proporção da sua fé, se ensinar, ensine, se é dar ânimo, terceiro, faça. Veja, ele nem está falando aqui dos dons ministeriais. Ele está falando de coisas que vêm por meio da graça e que servem para servir. Amém? Então veja, esse tipo de fé que eu vou, eu congrego, eu ouço um pode, não pode e vou para casa, realmente não tem graça nenhuma. Porque a graça, ela me limpa, ela me blinda do pecado e ela me equipa para andar em comunhão. Aleluia. Que bom que vocês estão felizes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Por quê? Por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe faltam nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Aleluia. O que a graça faz pela gente, então? Faz que a gente seja enriquecido em tudo. Gente, veja o problema de você não falar sobre graça. A graça também é aquilo que vai te dar tudo que você precisa para fazer o que você precisa fazer em Cristo. Quando eu vim para Montes Claros, eu vim sem conhecer ninguém. Eu tinha um recurso mínimo para estar aqui, mas eu vim crendo na graça de Deus. Eu seria equipado para lidar com o que precisava lidar aqui. Eu ainda estou dependente dessa graça e vou ficar dependente dessa graça o resto da minha vida. Porque eu não sei que tipo de desafios vão vir. Eu não fui preparado para todos os desafios. Não tem faculdades que se faça para preparar para o que você pode vir a enfrentar na sua vida. Eu tive que enfrentar coisas que eu jamais imaginava que eu ia enfrentar. Eu acho que eu vou enfrentar algumas coisas, eu tenho certeza que vão surgir outras, que eu não faço ideia, que eu não estava preparado. Mas a graça de Deus me equipa com tudo aquilo que eu preciso, para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E não só eu, como toda a igreja. Amém? Já vem, anjo, meu Deus. Agora, às vezes a gente acha enriquecido em tudo, e a gente pensa, por causa de uma mentalidade miserável, que é enriquecido em tudo, menos em dinheiro. E é tão engraçado que a gente tem uma relação muito errada com o dinheiro, inclusive nesse tipo de fé legalista, que é uma faca na garganta de todo mundo. Se não der o dízimo, vai ser amaldiçoado. Vocês já ouviram isso? O devorador, o migrador, como é que é? Tem um monte de bicho diferente, cortador, cobrador, né? Aí fala assim, o que não der aqui vai dar na farmácia. Ainda amaldiçoa o povo. Irmãos, a gente não é fiel, não é por medo, é pela graça. É porque eu sei que eu vou ter tudo que eu preciso. Amém? Porque Deus é aquele que me dá o que eu preciso. E que eu vou ser enriquecido para toda boa obra. E 2 Coríntios capítulo 8, vai lá comigo. Você vai em 2 Coríntios 8, 9. E aqui, no capítulo 8, Paulo começa a falar sobre arrecadação, dinheiro, contribuição. Veja que isso é um assunto tão santo quanto salvação. Por que ele é tão santo quanto salvação? Jesus falou que
a gente não pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo as riquezas. Por que ele é um assunto santo? Porque eu aprendi a reinar sobre o pecado e também reinar sobre o meu dinheiro, não deixando que o meu dinheiro mande em mim, significa que eu estou reinando em vida. Se eu reino sobre o dinheiro, ou seja, se eu governo sobre o dinheiro. Agora, se o que me governa é o medo da falta ou a avareza, eu tenho medo de ser fiel, ou eu tenho medo, ou eu tenho avareza, tipo assim, não sei o que esse povo vai fazer com o dinheiro, não sei o que está rolando, mas espera aí, por que... Se tem isso, é porque o pecado ainda reina. E na verdade, se a Bíblia ensina a fazer algo, e você faz diferente, isso não é pecado? Mas olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios 8:9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece a graça de Jesus Cristo? Que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Mas essa riqueza aqui é espiritual. Gente, o contexto todo é de riqueza natural. Versículo 10 diz: esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a propor esse plano. Ele está falando de dinheiro. Jesus se fez pobre na cruz, entregou tudo dele, para que a gente fosse enriquecido. Não, mas enriquecido em alegria. Também, lembra, a gente foi enriquecido em tudo, em dons, alegria, dinheiro, tudo, amor, paz, tudo. Amém? Vai no capítulo 9 agora, no versículo 8. E Deus é poderoso. Você acredita que Deus é poderoso? Para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão que come, também lhe suprirá e aumentará a semente. E fará crescer os frutos da sua justiça, e vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em graças a Deus. A graça nos enriquece para que sejamos generosos e assim a nossa riqueza aumente mais. Eu semeio, colho, minha sementeira aumenta, eu semeio mais, colho mais. Onde vai acabar isso? Graça superabundante. Não, mas eu não acredito nisso não, por isso que você está ferrado. Porque a graça, ela é exercida por meio da fé. Se eu não acredito, entende? Se eu não acredito, e aí, cuidado com a graça, cuidado com a graça. Eu não quero tomar cuidado com essa graça não, irmãos. A graça que me prospera, a graça que me salva, a graça que me enriquece, a graça que me tira do pecado. Irmãos, eu não sei você, mas o pecado hoje, eu tenho realmente uma... Eu sei que tem alguns pecados que eles são saborosos mesmo. Mas hoje, cada vez mais, a noção do pecado, ela me traz uma boa dose de nojo. E eu sei que te traz um nojo também. E mais do que um nojo, uma vergonha. A gente fica envergonhado. Não precisa ninguém ter visto, não. Não é verdade? Não precisa ninguém ter visto. Você pode ter pecado sozinho. Você pode ter feito um pecado mega secreto, mas a gente não gosta. Porque por dentro, na nossa nova natureza, a gente não foi feito para isso. Você pode até errar, mas você não gosta de errar não. Só que às vezes a gente fica nesse meio do caminho. Eu nem me entrego muito, porque não sei como é que é. Não, eu vou ouvir. Aí você ouve a palavra e talvez você frequente a igreja e você ouve algumas coisas que parecem muito bonitas, mas você não consegue vê-la funcionando na sua vida. Eu quero te animar nessa noite. Você tem graça para isso. Só que pela fé você precisa buscar a prática da palavra, para que essa graça se manifeste. Porque a graça se manifesta por meio da fé. Então eu tenho que crer que eu consigo,
para que eu consiga. Eu tenho que crer que eu consigo e começar a fazer para que eu consiga. Amém. Eu tenho que falar, vai dar certo. E você já ouviu testemunhos assim. Aqui nessa igreja você já ouviu testemunhos assim. De várias pessoas. Não, eu vou crer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo, deu certo. Depois que deu certo, parece tudo muito óbvio. Mas antes, a única coisa que a pessoa tinha era uma palavra. E uma crença na palavra. Hoje eu falar, a gente está fazendo um treinamento pastoral semana passada e na próxima. Está muito bom, irmãos. E a gente percebe a graça de Deus nos equipando até para falar, até para conseguir sistematizar o assunto. Irmãos, eu não consigo imaginar. Eu vim para cá e um ano antes de conseguir alugar esse ponto, eu estava assim, gente, como é que eu vou conseguir fazer qualquer coisa aqui? Mas eu já estava aqui, eu já tinha vindo. O que me assistiu? A graça. Eu não sabia fazer não, irmãos. Ninguém sabe fazer nada não. A gente vai fazendo. E vai acontecendo. Depois que está pronto, sei lá, deve ter gente que acha que o Verbo da Vida é um ministério grande, né? Chegou aqui e construiu, não existe isso não. A gente chegou aqui, não tinha nada, a gente só tinha palavra. Vai dar certo, vai, vamos lá, vou semear. Não tinha ninguém rico, não tinha. Deixa eu te falar, mano, não parou aqui não, a gente vai crescer mais. A gente vai precisar de um outro lugar, um outro templo. E a gente não tem dinheiro para ir para esse outro templo não. Isso é bom, porque você vai poder experimentar dessa nova etapa de graça. Essa nova etapa de, não, eu vou pegar junto com esse negócio. Mas não é porque eu quero enriquecer, não, porque eu quero pegar junto, eu vou receber essa abundância da graça para poder participar. Eu não sei se vai ser participar quebrando parede, construindo, ofertando serviço, dando um caminhão de dinheiro. Irmão, para cada caminhão de dinheiro que você dá, chega 30 na sua vida. Você nunca vai ganhar de Deus no dar e receber, não. Mas eu tenho que entender que isso é por meio da graça. Para eu não achar que sou eu que fiz, não, porque eu fiz isso tudo aqui. Não fez nada, ninguém fez nada. Quem fez foi o Senhor, através da gente, por causa da graça que está em nós, por causa do plano dEle. Aleluia. Vocês estão aqui, mas fica aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 10. O apóstolo Paulo diz, mas pela graça de Deus o quê? Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, a graça de Deus nos revela quem nós somos. Eu não sei o que você ouviu quando você era criança. Eu não sei se você ouviu que você não valia nada, que você não sabia fazer nada, que você era ruim nisso, ruim naquilo. Eu ouço coisas tão engraçadas aqui. Engraçadas porque são mentirosas. Natália ouviu a vida inteira que era lerda. A pessoa mais esperta que eu conheço. Giovana ouvia que era desorganizada. Eu preciso aprender com a Giovana a organização. A gente ouve coisas que são muito mentirosas. Eu não sei o que você ouviu na sua vida. E não interessa o que você ouviu. Pela graça você é o que você é. É maravilhoso, graça, gente. Você descobrir que você não é quem você... Todo mundo falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Todo mundo falou que eu não vou dar em nada. Todo mundo falou, não interessa o que todo mundo falou. Pela graça eu sou o que eu sou. Ai, meu Deus do céu. Minha identidade está na graça de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 12. Versículo 7, obrigado, Senhor. Paulo diz,
para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que é espinho na carne? É uma doença, não sei o que, não. É um mensageiro de Satanás, gente, já está explicando. No capítulo 11, ele vai falar de todas as perseguições que ele sofreu. O que o mensageiro de Satanás fazia com Paulo? Ele atormentava o povo para que o perseguisse, para que procurasse matá-lo. Paulo percebeu que isso era espiritual. Tem uns capeta atrás de mim aqui. Aonde eu vou, ele vai na frente. E o povo já não me recebe, já quer me dar pedrada. E versículo 8 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Versículo 9 diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tem gente que interpreta esse texto com um olhar tão horroroso, irmãos, que era doença, que era não sei o quê. Não. O que acontece aqui é que Paulo estava sendo perseguido. E ele começa a tentar expulsar esse Satanás que está atrás dele. 3 vezes ele roga ao Senhor, e uma hora o Senhor fala com ele que a graça que eu te dei e que está em você é o suficiente para você vencer qualquer coisa. Tipo assim, Paulo, você está vivo, não está? Você está bem, não está? Você está aí, não está? Esquece. Inclusive o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por quê? Porque quando eu estou fraco, tudo que se faz na minha vida, fica óbvio que está entregue a Deus, porque a gente tem uma mania de, quando as coisas começam a dar um pouquinho certo, é como se eu falasse: tá bom, Deus, obrigado pela sua graça até agora, mas a partir de agora pode deixar comigo. Não. O poder de Deus se aperfeiçoa, porque não importa se eu sou fraco ou se eu sou forte, a graça dele é o suficiente para que eu supere qualquer dificuldade. Amém. Aleluia. Aleluia. Tiago capítulo 4, verso 6. Diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe a quem? Soberbos ou orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deixa eu te explicar, irmãos. Humilde aqui não é aos pobres não, tá? Humilde é humilde de coração. É nos últimos tempos que o povo juntou humildade com pobreza. Mas nem na Bíblia, nem no português, humildade é pobreza. Humildade é humildade. Deus concede graça aos humildes. Por quê? Porque quando eu sou humilde, eu estou dizendo que na minha vida, tudo que opera, opera pelo Senhor. Quando eu sou soberbo, eu começo a achar que Deus teve muita sorte de eu ter me convertido. Ainda bem, né, Senhor? Ainda bem que eu tão cheio de habilidades, me converti. Não existe graça na vida de quem acha que ele é melhor do que a outra pessoa. A graça, ela se aperfeiçoa na fraqueza, se aperfeiçoa na humildade. Só existe graça na humildade. Amém. Então, como que eu recebo essa graça? Eu aceito humildemente essa palavra que é implantada em mim. Como que eu sei que você recebeu essa graça nessa noite? Dependendo do jeito, da disposição do coração que você recebeu.
Se você fez 27 questionamentos e recusas mentais, não sei, essa palavra aí não sei não, hein? Você não resiste a mim com a soberba. Você resiste à palavra. Eu li uma quantidade bem generosa de versículos aqui. É claro que eu comentei os versículos e os interpretei. Mas meio que não tem muita discussão. É isso mesmo que eles estão dizendo. É por isso que a graça vem para os humildes. Para alguém que ouve a palavra e fala, cara, é isso mesmo. Mas se a gente fica de, não é bem assim não, será? Você entende como é que você não vai ser equipado pela graça? Porque a graça, ela é um combo de uma coisa só. Ela me limpa do pecado, ela destrói a minha pretensão, ela destrói a soberba, ela despedaça o orgulho, ela despedaça o meu desejo pela transgressão. Ela me dá uma habilidade para me erguer como filho, para eu esquecer tudo que eu achei que eu era e para me tornar tudo aquilo que Deus, por sua graça, me disse que eu ainda vou ser e que eu nem sei que é. A graça, ela é absurdamente transformadora. Mas se você acha que a graça é só eu posso pecar e estou perdoado, isso não é graça mesmo. Isso é uma desculpa para você mais uma vez continuar fazendo o que você quer fazer. Mas a graça não faz isso com a gente. A graça é uma consciência completa. É por isso, volta em Colossenses capítulo 1. Verso 6, diz que chegou até vocês, por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade. A frutificação vai acontecer quando tudo isso que eu falei tiver enraizado no seu coração. Amém? Enraizado no seu coração. Fica de pé para parecer que está acabando. Efésios no capítulo 1. Paulo tem uma oração maravilhosa, a partir do verso 17, e eu quero que você abra os seus ouvidos nessa noite e concorde com essa oração de Paulo. Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
Meu Deus, o que ele está dizendo é que tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus, mas ele conta também que Jesus não é os pés, Jesus é a cabeça, e os pés de Jesus estão no corpo de Jesus. O corpo de Jesus é a igreja. Não interessa se você chegou na igreja ontem e você se considere a planta do pé. Se você está na planta do pé do corpo de Cristo, você está acima de todas as outras coisas. A igreja está acima de todas as outras coisas. Pastor, mas por que eu não me sinto assim? Porque falta compreensão dessa graça, que ela não só te perdoou, ela também te levantou, ela também te enriqueceu, ela também te deu ousadia, intrepidez, ela te deu uma percepção espiritual, ela te deu uma nova vida, um novo propósito, um novo caminho. Meu Deus, é coisa demais mesmo, é coisa demais mesmo, é coisa demais. E a gente fica achando que graça, então eu estou perdoado. Eu sei que o perdão é maravilhoso, mas a graça é muito mais do que a gente pode imaginar com esse pensamento de então eu posso pecar. Não, esquece, a gente não foi feito para o pecado, irmão. Não pode nem ter essa conversa de então eu posso pecar, então quantas vezes eu posso pecar? Não é isso. A graça é uma habilidade para eu viver uma vida que eu não imaginava que eu podia viver, que é uma vida de vitória, uma vida de triunfo. É por isso que a palavra fala que Ele nos fez mais do que vencedores. Por que mais do que vencedor? Que eu só preciso crer e receber a graça. Eu não preciso lutar para ser vencedor. Eu vou lutar contra o diabo, eu vou fazer batalha espiritual, eu vou fazer campanha, porque tem potestade. Tem potestade. A gente acabou de ler que a gente está acima de todo poder. Eu vou lutar com quem está embaixo. A gente luta com quem a gente está embaixo pisando. Amém. Mas uma doutrina errada, ela te corrói. E as pessoas acham que viver no Senhor, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Irmãos, você pode tudo. Tudo te é lícito. Claro, nem tudo te convém. Mas é você que vai dizer o que te convém e o que não te convém. Não sou eu. Deus não me designou juiz do seu pecado, mas Ele me designou um dispenseiro da graça dEle. Alguém que vai te entregar essa mensagem da graça. Não para você saber que é perdoado, mas para você saber que você é filho. Pela graça você é salvo. E que você não precisa mais viver na vida velha de pecados. Amém. Aleluia. Eu oro, Pai, para que o seu povo seja enriquecido na compreensão dessa graça, Senhor. Em nome de Jesus.